Muitos desafios chegam a cada momento na vida de todos nós. No entanto, alguns conseguem transformar esses desafios em prestígio, status, poder, ocupando lugares de destaque na sociedade. Para outros, a situação já não é tão favorável. O que eu fiz a Deus? Isso não é justo. O que o outro tem que eu não tenho? São algumas das lamentações daqueles que se acham perseguidos por Deus e pelas pessoas. Notou? Tem muitas pessoas que se julgam perseguidas pela vida, outros que têm privilégios. Isso é correto? Há perseguições do destino? Nós ainda não compreendemos esse mecanismo com detalhes. Mas que as coisas devem estar certas, estão. Porque no universo, todos nós vivemos sobre efeitos de energias, de campos vibratórios. E nós também, cada um de nós, é um campo vibratório. Então há um choque, digamos assim, quando não um encontro de energias. Energias que possam receber para o bem e energias que consideremos que não estejam bem, que vão para as dificuldades e para o mal. Isso nós compreendemos muito bem dentro da doutrina espírita como ação e reação, que é uma lei universal. A célebre lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário e igual. Então isto que se observa é desta natureza. Então é a lei de ação e reação funcionando. Funcionando. Agora, nós, de um modo geral, na Terra, queremos coisas que às vezes não está na nossa condição de alcançá-las. E aí vem esses movimentos todos variáveis, com um pouco, digamos assim, de ansiedades, de invejas, de uma série de coisas. Isto desenvolve forças de características negativas. E são forças que vão influenciar essa estrutura onde nós estamos envolvidos. Certo. Eu tenho a impressão que você está perguntando isto, porque é o que nós observamos recentemente. Isso que eu iria lhe dizer, doutor Jorge André. Nós tivemos tantos desastres de avião, por exemplo, Exato. E outros, né? Tsunamis, terremotos, pessoas partindo de forma tão rápida, violenta, inesperada. E isso constrange os nossos corações. Como pode se dar tantas pessoas assim, é uma expiação coletiva indo de uma maneira tão rápida? E o nosso raciocínio chega a um ponto que nós procuramos, mas está certo? Tem uns indivíduos que estão sofrendo tanto que colocam Deus até na berlinda. E será que eu fui abandonado por ele? Essa coisa toda? Que são forças que nós não livramos. Agora, existe realmente uma cota que nós poderíamos dizer de livre-arbítrio. Isso existe. Uma cota, vamos botar um termo bem religioso, um acréscimo de misericórdia. Isso existe, que são oscilações dentro da lei. Coisas, por exemplo, que o indivíduo estava como que demarcado nessas reações e ele, por coisas que nós não compreendemos ainda, fica livre. Então ele teria que passar muitas vezes por algum problema, mas e às não vezes passa... escapa este problema. Isso acontece com indivíduos, por exemplo, eu não entrei naquele avião porque cheguei atrasado e o avião caiu. Eu conheço, eu tenho um amigo, Coisas incríveis nesse que sentido. aconteceu isso. Ele iria no avião, mas acabou perdendo o avião e o avião caiu. E tem tantos casos, existem casos de pessoas que ocorreram a mesma coisa. Esses últimos casos que nós estamos vendo na Terra, aí a gente pergunta, mas por que isso agora? E não era tanto antes. Nós estamos numa época de transformação. E nessa época de transformação, são épocas turbulentas. É como o Apocalipse, que a Bíblia já prediz, exato. Não é verdade? São épocas turbulentas. E neste borbulhar de energias, as coisas se cumprem, porque precisa haver uma definição. Não é um determinismo, é uma definição do processo que foi desencadeado. Que muitas vezes nós sabemos, nós que somos espíritas,
não tem a fiação reencarnatória, o rosário reencarnatório. Tem indivíduos que desenvolvem, nesta posição, condições que no presente, embora estejam em situação que a gente avalia, que pessoa boa, que coisa ótima, etc., mas tem um passado que não é reluzente, um passado difícil. E isso se mostra numa determinada etapa. E então, com isso, nós podemos explicar esses casos de pessoas tão maravilhosas, tão queridas, que acabam partindo desta maneira violenta ou inesperada para a pátria espiritual. É isso? E que se chega até a dizer, mas fulano que era tão bom, como é que isso acontece com ele? É verdade. Né? Então nós não sabemos perfeitamente essas posições, como elas que se aconchegam. Mas é preciso que se diga uma coisa, dentro disso tudo, tem esse acréscimo de misericórdia. Tem um livre-arbítrio que nós somos entes com pensamento e que temos livre-arbítrio. Podemos até sair um pouco desta camada de ação e reação quando raciocinamos e possamos cobri-la. Agora, geralmente, temos que cobrir com um trabalho positivo, o amor. Jesus já nos dizia, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, há muitos indivíduos que deveriam passar por dificuldades e não passam, porque desenvolveram uma posição tal que, vamos dizer assim, aliviaram-se e as coisas todas. Agora, nesses desastres coletivos, a gente pode dizer, são desencarnes coletivos. Coisas sérias, nós não compreendemos ainda. As guerras fratricidas, o que a gente vê no Oriente hoje, na Ásia Menor, aquelas guerras todas, Iraque e tanta coisa, morte a todo momento, coletivas, etc. A gente chega a ficar assim, eu tenho um termo para isso, aparvalhado. Será? O que é que está havendo? São fases de transformação da humanidade para nossos saltos mais precisos, mais ajustados no bem. Porque nós não podemos construir as coisas em objetos apodrecidos, e sim, depois das cinzas, para novas construções.